Olá, bem-vindos a mais um EmpowerCast. Eu sou Flávia Lorenzetti, a host desse podcast que você já sabe, é mais do mesmo, mas nunca o mesmo, porque às vezes você tá num dia diferente, escuta aquela mesma coisa de uma forma diferente de uma pessoa nova e quem sabe muda aí pra você. E hoje eu tô com uma pessoa aqui, minha xará, e que tem uma bio maravilhosa. Vou colocar aqui para vocês. Eu falei que se eu ficar lendo tudo, a gente vai terminar o podcast, eu ainda vou estar lendo, porque é uma experiência maravilhosa que ela tem. Por isso que ela está aqui, para a gente poder dar encerramento a esse ano aí, o último podcast do ano, que depois vou fechar com chave de ouro, para a gente voltar no ano que vem. Ela tem mais de 25 anos de experiência na área de estratégia de desenvolvimento humano, cultura organizacional e valores. Cultura é uma dor de muita gente, né? Forte atuação no desenvolvimento de executivos e altas lideranças. Condução de mais de 100 programas de mentoria individual. Experiência em planejamento e desenvolvimento estratégico. Focada em cultura, gestão de mudança, fusões e aquisições. Expertise em empresas familiares, 10 anos dirigindo a Family Office da família Setúbal e Vilela. Desenvolvedora e instrutora do programa Jornada do Feminino, com turmas realizadas pela XP, pela Google, TecBan, Move, AstraZeneca, CIA, IBGC, maravilhosa, FBN e IBF. Experiência como conselheira dos comitês de pessoas da Smiles, Itaúsa, Duratex, L. Queiroz, Zona Sul Supermercados. Tô devendo uma visita lá, vou pro Rio e vou lá. Credit System, MASP, Balduco. E certificações em metodologias de coaching de múltiplas abordagens. Advanced Boardroom Program for Women, pela St. Paul's School. Graduada em Psicologia pela Universidade Mackenzie, com pós em Administração de Empresas pela FAAP, MBA Executivo pela FDC, MBA UBC Canadá. Master in Change Management pela Universidade do Colorado e colunista do Valor Econômico. Pega papel e caneta, porque vai ser uma aula. Flávia Camanho, muito bem-vinda. Obrigada, fico meio mal quando fica lendo o currículo. Mas de um lado tem um sentimento bom também, que é o caminho pelo qual percorremos, na verdade. Exato, é o que te trouxe até aqui. É o que me trouxe até aqui, é isso. Maravilhosa, um prazer imenso. Obrigada a gente estava tentando aí faz um tempão. Conseguimos fechar esse ano com essa conversa, muito bom. Com uma super chave de ouro. Conta pra gente, antes de começar, né, quem é a Flávia Camanho nessa essência e como é que chegou nessa trajetória? Bom, eu acho que eu sou ainda aquela menina curiosa da infância. Meu pai brinca que eu criava gnomos e que eles continuam morando na casa dele e que tudo some porque eu criava gnomos. Então, assim, era uma criança super fantasiosa, que queria muita coisa e tinha muitos objetivos, assim, grandiosos, sabe? Quando eu era pequena. E eu acho que essa construção de vida foi me levando a desafiar os óbvios, assim, eu comecei como recursos humanos no Grupo Pão de Açúcar, tive uma sorte enorme de ter o Abílio Diniz por perto e eu tive a chance de dizer para ele muitas vezes o quanto ele me formou como pessoa e como líder e como profissional. Foram 15 anos lá no Pão de Açúcar. Depois eu achava que precisava ter uma experiência multinacional. Fui para Johnson & Johnson. Sofri muito. Sério? Muito. Porque eu vinha de uma empresa nacional de dono, Sim, com uma autonomia incrível. E aí eu fui para Johnson & Johnson, que eu tinha que falar com 12 pessoas para mover um centavo no budget. Para tudo. Para tudo. Chefe de todo quanto é lado. Eu era super revolta, assim, com aquilo. Eu falava, não, eu quero tomar decisão. Por que eu não posso tomar decisão? Mas aprendi muito de visão, planejamento, visão de futuro. E aí, quando estava na Johnson, eu recebi um convite para tocar um family office, que eu achei que eles tinham batido na porta errada. Falei, erraram. E como é que foi isso? Foi uma loucura. Quando eu trabalhei, eu comecei minha carreira entrando pela porta dos fundos de uma empresa, porque o Abílio Diniz criou uma vaga para mim, ele era muito amigo do meu pai, criou uma vaga. E eu fiquei 15 anos com um selo na testa, filha do amigo do Abílio, e todo mundo achava que eu tinha informações privilegiadas, que se ele ia fazer uma aquisição eu já sabia. Imagina, gente. Que loucura! Mas as pessoas achavam isso. E eu paguei esse preço de ser julgada, de acharem que eu tinha benefício, que eu estava me beneficiando do caminho.
Quando eu estava na Johnson, eu recebi indicação para ser head do Family Office. Eu falo que esse preço foi pago de outro jeito. Disseram, pô, ela trabalhou no Pão de Açúcar, tinha uma relação com a Billy, tinha muito bom senso de não usar essa relação. Sim. E foi assim que foi a indicação para ser head. Olha que coisa legal. Louca. E aí a família Setúbal e Vilela estavam montando um Family Office para cuidar do desenvolvimento das gerações, para pensar planejamento da família. E aí me fizeram a proposta, era uma proposta irrecusável, assim, remuneração incrível e tinha uma coisa que era flexibilidade de horário para uma mãe. Eu estava grávida. Novidade. E era grávida do segundo filho. Eu falei, nossa, vou poder cuidar do meu... Mentira, um pouco, porque eu nunca tive tanta flexibilidade assim. Mas foram 10 anos incríveis de entender de outra área da vida. Mas eu vou resumir para te contar, assim, tudo isso me fazia... Eu tinha uma grande reflexão que era assim, por que eu não posso ser inteira nos lugares que eu tô? O que acontece que tem algo faltando? Eu tinha uma sensação que faltava algo. E aí eu tive uma oportunidade de fazer um curso na Itália que chama Finding Your Soul Destiny, que é feito pelo Richard Barrett. É maravilhosa. Vai ter no Brasil no ano que vem. Isso é legal. Isso depois a gente conta aí, põe nas redes quando chegar, porque vai ter a primeira vez fora da Itália. E nesse curso tinha uma mulher do meu lado, que chamava Laura, que se acarinhava assim e dizia assim, I feel comfortable in my skin, né? Eu me sinto bem na minha pele. E eu olhava e falava, cara, eu não. Eu tô com problema, tem algo sério, porque assim, eu não tô bem na minha pele. O que será, né? O que tá pegando? Eu tô numa cadeira grande, com poder, com muito... E aí eu comecei a sentir que eu não conseguia ser uma liderança feminina. Eu era a coisa mais masculina que dava para ser. Assim, eu era mais menino que os meninos todos da mesa. E comecei a falar, putz, eu quero trabalhar com isso. Eu quero entender como é que você exerce poder usando o feminino, não só o lado masculino. Que legal. E aí eu saio, jogo tudo para cima, no meio da pandemia, 2020, 1º de abril de 2020, e abro uma empresa focada em desenvolvimento de liderança feminina, que hoje é um amor da minha vida. Eu cuido de governança, estou em conselhos de administração, mas assim, você dizer qual é o chuchu da minha vida? Trabalhar liderança. É trabalhar esse lugar, que eu acho que é um lugar do balanço entre usar os dois skills, o feminino e o masculino, nas cadeiras de alta liderança, sabe? E é baita desafio isso. É grande, viu? Eu falo por mim mesma, né? É um então... desafio imenso, imenso, imenso. A gente tem que tomar cuidado. Senão, até outro dia eu estava falando na terapia, não, tem que tomar cuidado, porque... Tem horas que eu falo, nossa, eu não tenho nem mais, acho que o mesmo, sabe, o molejo de andar. Tô vendo, eu tô andando dura. Eu não quero andar dura. Eu falo, a gente vai... São microagressões que a gente nem sabe que sente. Mas, assim, é no miúdo que a gente vai endurecendo, sabe? É em falar e não ser ouvida, é em dar uma sugestão que outra pessoa dá igual e falam, nossa, que maravilha, você tinha acabado de dizer aquilo. É em você ter que reafirmar coisas o tempo inteiro. Então, é pequeno, não é no grande, é no pequeno. Não. Só que isso vai nos endurecendo, assim. E eu falo, a liderança ela tem muito do masculino, de disciplina, Sim. de impacto, de influência. Mas ela também tem muito do feminino, do sutil, da leitura de contexto, da percepção das coisas. A mulher tem uma coisa que ela é simultânea. Ela está tocando aqui, mas ela está sabendo tudo que está acontecendo no entorno dela. Percebe tudo. Essa habilidade de leitura de contexto é uma coisa muito bacana e que às vezes a gente vai perdendo no caminho, vai ficando durona, assim. Eu tava eu sempre, nas minhas redes sociais, eu ponho a foto do antes e depois, e o antes parece a minha mãe, assim. Sério? Uma senhora, dura, cabelo bem curtinho, óculos grande, camisa fechada no pescoço, assim, super dura, jeito de falar, dura. E foi engraçado, uma vez eu fui fazer um curso de teatro em Berlim, não me pergunte aqui por quê. Nem eu sei te explicar. Do nada. Mas o fato é que na aula do teatro, era uma formação para conselheiras, na verdade. E na aula de teatro eu falei, pô, eu falo tão bem, né? Putz, essa aula de teatro eu vou bombar, né? Assim, essa é a hora que eu vou mostrar. Comunicativa. Agora vou bombar. E aí a mulher fez uma colocação super interessante, que ela falou, também o exagero na potência é ruim. Então, assim, você é muito potente demais. Eu duvido que alguém consiga abrir a boca a hora que você se posiciona. E aí você silencia o outro e não escuta o que ele tem para dizer. E eu... Caraca, mas não é verdade isso? Porque, assim, então você tá tão querendo impor, tão querendo segurar teu lugar, tão querendo não sei o que você vai lá e dá um tiro de canhão para tomar um posicionamento e, de repente, quando você olha... todo mundo concorda, mas ninguém te disse o que achou, Sim, né? Tu concorda porque foi obrigado. Porque você é a palavra final, então você tomou a decisão. E como é que foi para você tomar essa
trauletada, assim, uma trauletada. Foi muito engraçado, porque eu voltei, ainda estava como head do Family Office, e comecei a observar uma reunião de conselho, e pela primeira vez, a reunião era uma reunião que eu tocava, e nessa reunião especificamente eu não me posicionei. E fui pedindo a opinião dos outros. E fiquei com sensação, falei, nossa, outra reunião. Porque, assim, eu tinha tão claro que tinha que ser feito que eu era um batidão. Como é que tem uma mulher... É um trator. Ana Batidão. Eu entrava e pá. Era um trator e, assim, super preparada, com um monte de argumento e tal, mas não construía conjunto, né? E eu acho que essa é uma coisa que... Calma, desacelera. A liderança sênior é aquela serena, né? Sim. Que senta na cadeira e pode escutar todo mundo, que vai dar certo do mesmo jeito. E aí eu fui mudando o estilo, o jeito de liderar, o jeito de posicionar, e fui observando outras mulheres que faziam igual a mim, e falei, bom, a gente chega desse jeito, porque a gente vai truculenta para chegar lá, mas na hora que a gente desarma é mais legal, a gente faz melhor, né? Mas é muito louco, porque o caminho leva a gente a isso, né? Pra você ir chegando lá, você vai se... O que eu falo, não tem essa. Eu, pelo menos, tive que me provar, sim, 2 vezes. Não foi uma só. Eram 2, eram 3, eram 4. Uhum. E aí você vai adquirindo isso. E aí, quando você chega, você fala, meu Deus, o que eu faço agora? E eu acho que é uma coisa tão bacana que, assim, a gente legitima o feminino no homem. Então, se você está numa reunião de conselho e um homem se emociona, todo mundo faz, que lindo, ele chorou. Se você chora, fala, ai, que desequilibrada, não consegue segurar uma reunião. Gente, chorou na reunião. Eu não acho bonito o sensível da mulher e acho bonito o sensível no homem. Então, eu falo, cara, por que eu não posso também estar sensível, vulnerável? Por que eu não posso também dizer, não sei... Eu tenho uma história, numa das reuniões de conselho, uma pessoa que eu admiro demais, é o Fábio Barbosa, foi presidente do ABN AMRO Bank, da minha época. Hoje, nem sei em qual cadeira que ele estava presidente do grupo da Natura inteiro. Sim. Tudo que você puder imaginar, esse homem já sentou. E eu estava numa reunião de conselho, ouvinte, nem era para estar lá, só ouvindo, e ele do meu lado, e entrou um cara e fez uma apresentação, e eu não entendi nada. Eu não sabia se era de comer ou de passar no rosto. A apresentação dos números, e eu olhava e falava, meu Deus, do que ele está falando? E fiquei super... Falei, gente, por que eu tô sentada aqui? Que vergonha. Não era pra eu estar aqui, né? Assim, não raro. pertenço. Não pertenço. Aí eu virei pra ele e falei assim, nossa, não entendi nada. Ele, eu também não. Aí eu, você também não? Ele falou, não, mas sabe o que eu sei? Perguntar. Eu vou perguntar a hora que ele terminar, e aí eu vou entender. E aí ele fez várias perguntas básicas do tipo, me explica melhor isso. E eu olhava e falava assim, de novo, maturidade, serenidade. Sim. Mas eu fico olhando e falo, será que uma mulher também, quando se coloca nesse lugar, fica normal no conselho? Ou olham e falam, pô, onde ela tinha que ter feito a lição de casa? Sim. Então, tem uma coisa da gente achar o nosso espaço, eu falo, mas é um espaço sofisticado, da gente entender, assim, que a gente estava falando, né? Eu acho que o feminismo brutal, assim, de queimar sutiã, de gritar, ele teve o seu papel. Bandeira, sim. Ele abriu um espaço, ele abriu um caminho, e hoje a gente tem eu falo que é um feminismo mais sofisticado, mais estratégico, onde a gente olha a situação e escolhe a hora que a gente vai posicionar. Eu não preciso ficar marcando o tempo inteiro. Sim. Eu não preciso dizer esse nome. Eu não preciso nem dizer sobre feminismo. Eu simplesmente, dentro da mesa, eu vou olhar e pensar como é que eu posiciono melhor as mulheres dessa empresa, como é que eu dou melhores espaços para as mulheres, mas sem ter que ser tão aguerrida e brutal, porque eu falo, o barulho fica alto e a mensagem se perde, né? Sim. Esses dias até a gente vai sair desse episódio, a gente falou com a Priscila Araújo, que ela acabou de fazer. Ela também trabalhou no Family Office do Abílio. E ela estava falando isso, que é muito legal, que até a B3 agora está fazendo um programa para mulheres de conselho, que é para justamente não pegar aquela coisa de cota, mas mulheres que têm experiência, sim, validadas pela B3, para justamente tirar esse estigma de cota, de bandeira e tudo mais, que não, é pelo resultado que elas deram, né? Pela história que elas construíram. Eu acho que a cota, o jeito de colocar, às vezes ele vai muito contrário ao que a gente está construindo. A gente já está em condição de. Sim. Já está em condição de. É que eu acho que tem um outro lado que é muito presente, que tem muito viés, né? Eu fui uma vez, numa das cadeiras que eu sentei de liderança, eu queria mostrar que tinha viés cognitivo em relação à mulher, e eu misturei, no processo seletivo, eu misturei os currículos, e eu tirei o nome de mulher e de homem e misturei. E os currículos das mulheres melhores do que do homem, com nome de homem e nome de mulher. Só para fazer um teste com os diretores numa pré-seleção que a gente ia fazer. E claramente escolheram
as mulheres com o nome de homem e os homens com o nome de mulher trocado. Aí, segunda etapa, a gente foi fazer um processo, a gente queria mostrar isso como case, então a gente fez uma dinâmica de grupo que a gente deu a solução para uma das mulheres, né, da dinâmica. Tinham vários homens e a mulher tinha a solução da dinâmica. E mesmo ela trazendo a solução da dinâmica, ela não foi selecionada. E aí depois a gente fez um debriefing. E, por quê? Bom, se ela assim, tinha um game e ela ganhou. Solucionou. Ela solucionou. Por que ela não foi? Achei ela muito metida. Ai, meu Deus. Aí eu falava, a gente ainda tem muito viés, porque a gente foi criado com esse viés. Nós, mulheres e os homens. Então, tem um lado que é importante, que é questionar um pouco, para poder abrir os espaços de verdade. Então, assim, acho que tem um lado que esse conceito cota, talvez não cota, mas você se questionar e dizer, será que eu estou dando a chance mesmo? Sim. Né? Um homem tem 9 vezes mais chance de sentar numa cadeira de CEO do que uma mulher. Pesquisa saiu essa semana na Valor Econômico, da qual sou colunista. Então, acabou de sair uma pesquisa da Bain Group sobre isso. Eu tinha visto há pouco tempo atrás que 6% das empresas no mundo têm mulheres em cadeiras de CEO. Então, nós não estamos pronto ainda. A gente fez um caminho enorme, fundamental, bacana. As mulheres estão sentando também nas cadeiras com mais certeza, com mais potência, mas é um trabalho conjunto de homens que olham e veem, veem valor na gente, porque eu falo, a minha carreira foi construída com grandes homens ao meu lado. Você fala isso também, né? Também. Eu acho muito importante dizer isso. Tem grandes homens que vão lá te dar... Eu lembro que um do Cássio Cassebe, que eu amo de paixão, eu estava negociando uma cadeira e aí eu sentei com ele com a remuneração. Ele, está de brincadeira, né? Que você vai aceitar. É o mesmo que você ganha. Aí eu falei, mas é que eu tô mudando. Ele falou, que isso? Oi? Como assim? Todo mundo muda para ganhar 20% a mais. Exato, como exatamente. Assim? Vamos, não. Você vai pedir isso, você vai pedir isso, você vai pedir isso. E eu, meu Deus, aí eu fui para negociação. Tremendo com o negócio. E eu me senti uma idiota, porque eu ia falando e a pessoa do RH ia só... Eu não ia pedir nada daquilo. Carro, e a mulher só ticando, falando, era tudo que eu não ia ganhar, né? Se eu não tivesse falado com ele, ia estar 20% menos remunerada, sem carro, sem benefício, sem isso, sem aquilo. E aí eu falei, que louco, né? Por que você acha que você não ia pedir? Que eu acho que isso é legal, porque tem um monte de mulher que vai para essa conversa igualzinho você sabe foi. Que eu já fui. Eu falo muito disso, porque assim, qual é o ponto, né? A gente é como se a gente não se tem a história da síndrome da impostora, mas é como se a gente achasse que já é tão bacana você estar conseguindo aquela cadeira, aquele negócio, que é como se assim, você não quer... A mulher... O homem, ele primeiro vai na materialidade e depois ele vai na relação. Então, ele vai lá, vai pôr no papel, vai discutir. Fechou, aí ele sorri e fala, pronto, temos um negócio. A mulher vai na relação. Sim. Então, ela quer estabelecer um vínculo certo, ela quer começar direito, ela quer conversar. E aí, ela abre mão da materialidade. Um dos programas que eu faço, que é a Jornada do Feminino, tem um momento que as mulheres fazem um assessment de valores. Escolhem 10 valores que elas têm. Tá. E aí, esses valores me dizem em que momento de vida elas estão. E o primeiro nível dos valores é materialidade, que é o quanto que você se sente confortável em materializar o resultado do seu trabalho. E é inacreditável como a gente não se sente confortável em de se cobrar pelo valor do nosso trabalho. É um desconforto negociar o valor, posicionar o valor. E eu vejo agora, depois de, 4 anos de empreendedora, a quantidade de proposta que eu fiz ridícula, que eu olho e falo, não, né? Como é que eu fiz isso? Porque você fala, gente, como é que eu aceitei um negócio desse? Eu lembro um dos clientes, eu fiz uma proposta, ele me ofereceu 50% da proposta e eu aceitei. É quase um desrespeito com a tua história, mesma. Sabe? Assim, respeita a minha história. É isso aí. Mas eu tava tão assim, e é isso. Eu acho legal, quero fazer, né? Quero fazer, ou, agora eu sou empreendedora, então eu não tenho um sobrenome de empresa, então eu tenho que aceitar esse tipo de... Não tem que aceitar nada. É isso aí. Não, que é isso, você construiu uma história enorme, por isso você tá sentada ali. E o cara tá te chamando para trabalhar porque ele viu a história, né? Então, assim, é engraçado, mas a gente ajuda as outras e é mais difícil com a gente, né? Verdade. Eu falei, total isso. Eu ajudo as outras a negociar, quando chega a minha vez, eu fico meio esmorecendo. Mas até, eu tô melhor. Não, mas é até hoje, é muito louco isso, parece que tá dentro da gente. A gente fala, outro dia até minha terapeuta falou assim, ela falou, Flávia, você fala, mas você não se escuta. Você fala loucura pro outro, mas você não vai lá e não faz. É uma loucura. Eu tenho agora, eu tenho uma sócia numa das empresas que é a consultoria de governança, e eu sempre falo para ela,
Nós vamos marcar, nós vamos ancorar nesse valor e vamos com ele até o fim. É isso aí. Vamos ancorar nesse valor. A gente tem certeza desse valor, do que a gente vai entregar? Então, nós vamos ancorar e vamos até o fim. E tem sido um exercício, porque vai ter hora que você vai perder cliente, mas a hora também que você se sustenta, se estabelece naquele lugar. E sabe o que é muito engraçado? Para consultoria, eu sou assim, frágil na negociação. Para coaching, que eu sou coach na época que isso não era vergonhoso, né? Que você falava na mesa e as pessoas mas nem é vergonhoso, bom. é que as pessoas, elas deturpam o significado. Não, mas hoje eu falo, veio muita coisa ruim no mercado. Você fala que você é coach, a pessoa faz, sabe? Pensa internamente, coitada, não faz outra coisa. Mas eu sou coach da época que isso era legal, eu estudei para ser coach, exato, né? Certifiquei, sou psicóloga de formação. Mas eu, no coaching, eu não tenho essa dúvida. Eu sei exatamente quanto custa, meu custo é alto, a mais do que a média. Você sabe o que você vai entregar. Porque eu sei o que eu já sou capaz de fazer depois de 20 anos atendendo o coach. Então, é engraçado, também tem isso, né? Quanto tempo você precisa para você confiar no seu próprio taco? É uma loucura, né? Poxa, olha que loucura, porque você construiu uma história maravilhosa. Que loucura. Uma carreira... lado você estabelece... Eu falo isso, a autoconfiança, ela não é uma coisa que ela é posta como uma competência. Ela é uma habilidade que você vai treinando. Todo dia. Todo dia você vai treinando a sua autoconfiança. Porque assim, você veio de bike. Anda de bike, aí você ganha confiança na sua capacidade física. Aí confiança na sua capacidade como mãe, confiança na sua capacidade como líder. E você pode acordar autoconfiante e dormir um fracasso, porque a vida te desafia nisso. Então, eu falo, autoconfiança não é uma coisa ou tem ou não tem. Sim. É uma musculatura, né? E ela nem é flat, ela nem é flat. Ela nem é flat. Exatamente. Tem dia que eu falo, gente, vocês acham que eu acordo todo dia com vontade? Tem dia que eu acordo e falo, meu Deus, eu quero levantar, vai ser pesado, vai ser difícil, mas tem que ir. É isso. Tem que ir, ainda mais em cadeira, né? Mas olha que legal, você falou um negócio... sobre você ter ido para o Family Office por conta do seu posicionamento, a forma que você se posicionou. Eu vejo que às vezes é meio desafiador também para a mulher ela saber como ela se posicionar. Você vê isso também? Eu acho que tem uma coisa importante que é você separar o que é seu e o que é sobre o outro. Eu sempre falo assim, às vezes você está falando... E aí ou alguém não está te reverberando e fazendo um 5 à cabeça, ou você está num ambiente extremamente machista, agressivo, ou você está falando, se expondo mais, indo um passo adiante e tudo mais. E eu sempre falo, se você começa a tomar a perspectiva do outro, você vai perdendo seu posicionamento. É impressionante. Eu acho que sempre eu falo, o exercício assim, é sobre mim. É sobre... Eu sei sobre o que eu estou falando. Essa propriedade é minha. Essa legitimidade é minha. Eu sou a autoridade de falar sobre isso. Então, eu sempre falo, você tem que fazer uma... Eu brinco com as minhas mentoradas assim, qual é o recado que você quer deixar na mesa? Tenha clareza disso. Você senta numa mesa de negociação, numa mesa de reunião, tem jogador e tem peça. Sim. Você tem que ser o jogador, não a peça. E você sendo a jogadora, não a peça, qual é o recado que você quer deixar? Você não precisa deixar 100 recados, mas você precisa escolher. E eu acho que isso é posicionamento. Que horas você fala? Tem vezes, eu falo assim... Tem uma presidente de empresa que eu morro de orgulho, que eu faço o coaching dela desde antes de ser presidente, e agora como presidente. Ela tem construído uma carreira brilhante. E eu falo, no começo ela queria marcar todos os gols, sabe, sentou na minha partida só, hoje eu vou acabar com o campeonato. Eu falava, cara, você não precisa ganhar todas as discussões. Sim. Você não precisa marcar todos os pontos. Você não precisa passar por todas as temáticas como a diretora do negócio, a tomadora de decisão. Relaxa, assim, escolhe qual que é o recado dessa vez. E aí a gente foi meio combinando, assim, o que você quer sedimentar como a sua imagem profissional? Então, se você quer isso como ponto, como é que você vai se estruturar? Qual é o recado dessa vez, desse pedaço, dessa reunião? Pô, nessa reunião inteira, se eu falar isso aqui... É matador. É matador. Então, eu vou ser cirúrgica. Na hora certa, eu vou fazer a colocação sobre isso. Não sobre 100 coisas, não o tempo inteiro. Tem dia que, bom, você vai e você fala, bom, vou ter que matar esse leão inteiro. Hoje eu vou distribuir. Mas, assim, normalmente, o ponto é... Qual é o posicionamento? Ter clareza, consciência desse posicionamento. Sentar na mesa consciente que você está sentando, construindo você está sedimentando uma imagem profissional. Acho que isso muda um pouco o lugar de posicionamento da mulher, sabe? E você foi aprendendo isso ao longo do tempo? Eu acho que eu apanhei muito. No começo, em algumas reuniões, eu ficava
Eu acho gaga, porque eu tenho tentado falar e era atropelada. Mas também tentava falar em tudo. Aí eu fui olhando, aí eu comecei a me organizar e falar assim, cara, eu vou para essa reunião. E nessa reunião eu vou fazer isso aqui. Então, assim, se eu fizer isso, tá ótimo. Porque eram as reuniões, eu era, por ser head do Family Office, eu sentava nas algumas reuniões de conselho dos grandes negócios da Itaúsa. E eram reuniões incríveis e que eu, teoricamente, não teria um papel, mas eu falava, eu não vou passar ilesa aqui. Quieto. Cara, é uma chance para mim, é uma oportunidade de estar sendo vista, de ver que tem uma mulher nessa mesa que tem uma opinião. Então, eu ia muito nisso. E eu também pensava sempre isso, assim, pô, eu sou a única mulher nessa mesa. Eu preciso falar alguma coisa. Não dá para eu passar aqui de uma paisagem, né? Assim, eu tenho que conseguir me colocar. Então, acho que foi uma coisa de me exercitar, em me preparar, mas também de fazer a leitura de todos os tombos, assim, todas as erratas, assim, parar e falar, bom, o que eu fiz dessa vez, né? E aprender com isso, ficar curiosa pelos erros, sabe? Não ficar se penalizando, porque isso é outra coisa da mulher, né? A gente tem um juiz interno. Não, eu falo, a pessoa mais cruel do mundo somos nós mesmos, não precisa de ninguém, gente. Não dá. É só Tanto que eu falo, eu não ligo pro julgamento dos outros, porque o meu já tá já tá ótimo, não, pelo amor de Deus. O dos outros fica com eles, porque o meu, ele é enorme, tá ótimo. Né, eu falo, a gente tem um juiz cruel interno que nos julga por tudo, né? Falo muito de maternidade com as mulheres, assim, porque a gente cria também uma expectativa dessa mulher perfeita, mãe perfeita e tal. E eu falo, a mãe do seu filho, seus filhos só conhecem uma mãe, que é a mãe que você é. Então, assim, o que é isso? Você tá Aonde você tá tirando essa perfeição? Eu achava, quando eu era pequena, que eu ia ser aquela mãe que brincava de boneca e que era super fantasiosa, e eu não sou. Filha, tudo perdão. Bem, tá tudo bem. Não, eu sentava, ela começava a Barbie, eu já tava pensando no outro planeta. Não, assim. eu quero estar no board amanhã, mas a Barbie tá linda aqui, filha. Aí eu voltava e falava assim, bom, o que eu sou boa? Eu sou boa em ensinar coisa, em pintar, bordar, cozinhar, porque aí eu tenho... Aí eu interajo. Você traz o melhor de você pra ela. Eu não sou a pessoa da maquiagem, da coisa, mas eu sou a coisa... Assim, não vou saber brincar de boneca desse jeito, mas vou saber brincar desse. E aí foi muito interessante, porque eu falei... Chegou uma hora que eu me perdoei. Eu falei, vou me perdoar por não ser essa mãe que eu achei que eu seria... E vou me legitimar pela mãe que eu sou. A minha filha fala assim, a mãe que mais fala palavrão, mas que não sabe nada que está acontecendo na escola. Mas é porque você se aceita, né? Esquece a cartolina, sabe? Não compra o negócio. Se esquecer, ela tá bom. Leva a comida, o dia da comida da família, a gente compra na farmácia, sabe? Assim, o papai tá indo para lá, pega uns donuts na farmácia. Isso assim, não sou aquela idealizada assim, super... Reconheço super quem tem essa disponibilidade e tem esse valor, mas me perdoei por não ser. Sim. E isso é tão importante também, né? Você escolher que lugar que você vai ocupar, né? Até porque, sabe o que eu acho? Para isso, eu acho que não tem certo e errado. Eu tô agora com uma colaboradora minha, uma diretora minha, que ela acabou de ter bebê. E aí ela tava super doente, o bebê doente. Ela, não, eu vou ficar. Eu falei, vai para casa. Cara, 2 dias, ninguém vai morrer. Vai para casa. Você não acha que você ser uma liderança feminina faz você ter mais flexibilidade nessa leitura? Também. Acho que sim. Porque tem uma coisa de olhar e falar, bom, calma, que tá tudo bem. Mas eu vou te falar, eu acho que a senioridade também me trouxe isso. Mais verdade. jovem, talvez ia falar, tá louca? Como assim? Não, bota uma babá lá e vem trabalhar, né? Como assim? Não, afinal, eu sempre trabalhei com febre. Então, acho que a senioridade me fez enxergar que não são 2 dias... Que de repente para ela vai mudar muito, não vai mudar o ponteiro da minha empresa. É claro. O meu resultado vai continuar sendo o mesmo se ela for lá, cuidar do filho dela e voltar melhor na segunda. E você vai ter ela de outro jeito na segunda-feira, né? Exatamente. Mas é um aprendizado longo, assim. É difícil. E para essa mulher que se culpa muito, você se culpou muito? Eu me culpei muito. Eu, no começo da carreira, tinha dos eventos na Johnson, quando eu tinha minha filha pequena, era um evento na Disney, que era a seleção dos alunos de MBA. E aí eu estava na Disney, sem minha filha no Brasil. E eu me sentia assim... A pior pessoa do planeta. Pessoa do mundo. Quem está na Disney sem filha é para se matar, né?
E aí chegou uma hora que eu falei... Aí, o que acontecia? Eu comprava a Disney. Eu voltava comigo e a Disney pra minha filha. Tipo, todas as princesas. Todos Oi, os vestidos. Culpa, vamos... Todos, vamos, Culpa, vamos vamos em descontar. forma de Minnie Assim, pra casa. ela tinha, assim... Chegou uma hora que ela falava assim, mãe, não tem mais príncipe, princesa, estamos tudo aqui e tal. E aí chegou uma hora eu falei, que é isso, assim? O que eu tô fazendo, né? Assim, por quê? E foi tão interessante que uma vez eu falei pra... Eu cheguei, eu tenho uma filha e um filho. Uma menina de 16 e um menino de 13. E aí eu cheguei para eles um dia e falei, putz, eu não consigo fazer as coisas que eu acho que vocês acham importante e tal. E aí meu filho falou, mas o que você não faz que é importante? Eu não... Aí eu falei, Caraca! Aí eu falei, não, Ele falava assim, mas me dá um exemplo, mãe, porque tudo que é importante você tá. Aí eu falei, olha só, Que eu tô... tapa na cara. Tapa Pra na cara variar, bom, eu né? tô me cobrindo. Eu tô me cobrando mais. E aí eu falei, cara, por que assim? Porque em tudo que foi mais importante, em tudo que foi mais relevante, e principalmente no vínculo de falar a verdade, eu me divorciei há 2 anos atrás. E uma das coisas que eu acho que fortaleceu muito foi sentar, olhar na cara deles e falar, tô muito triste. Foi uma escolha, eu sou amiga do pai, a gente divide a decisão da educação dos filhos, mas o casamento acabou. E eu falei, eu estou muito triste, mas essa decisão eu preciso tomar porque eu quero ser feliz. E eu acho que eu tenho o direito de ser feliz. E foram muitas conversas sobre isso, porque eu lembro que teve um dia minha filha chorando muito, eu estou muito triste que isso aconteceu. Eu falei, eu também estou muito triste. Eu te peço desculpa. A gente não casa para separar, mas né? Eu queria te dizer uma coisa, assim, eu quero te ensinar que a vida é para ser feliz. A gente tem que fazer essa escolha de querer ser feliz. E eu acho que seu pai vai ser mais feliz e eu, com certeza, mais feliz se a gente começar uma outra história. Porque a nossa história não chegou aqui à toa. A gente construiu até aqui, 20 anos juntos. Deu super certo, por 20 anos. E eu acho que essa coisa de você se colocar verdadeira para os filhos e dizer, olha, aqui dói, aqui... E tem dias engraçados, assim, que eu chego e falo, e aí, mãe, foi bom? Não foi. Achei que ia dar certo, não deu. E aí eles acham super engraçado, mas assim... Trazer a verdade, sabe? Uma relação de verdade. Eu acho que aproxima e deixa com que eles sejam mais... Eles também têm dores, eles também possam te dizer, porque você sai daquele ideal do que é perfeito, né? Não posso falar isso pra criança. Não pode falar, ele não vai entender. A criança entende mais que a gente. Muito mais. Não adianta, você não falou. Eu tenho uma enteada, não tenho filho, mas eu tenho uma enteada de 9 anos. Não adianta. Ele sabe de olho fechado, não precisa abrir a boca. Não precisa abrir a boca. Ele já sabe. Outro dia, ele é tão safadinho que outro dia a gente estava em casa aí, não sei que a gente estava falando alguma coisa que a gente estava assim, com desentendimento na conversa, não é nem uma briga, mas quando você tá numa discussão de eu quero isso, eu quero aquilo, aí ele já tinha ido dormir, ele vem, entra no quarto, meu coração tá acelerado, eu tô ansioso. Aí ele veio, deitou, eu falei, gente, que delícia, né? Só ele acha que só a gente acha que não tá entendendo, que ele não tá né? entendendo. Imagina, muito não bom, tem né? como, não tem como. Mas isso é muito legal, que você trouxe de uma certa forma, assim, acho que um pouco de leveza, porque eu vejo tanta mãe se culpando tanto, e até para voltar para o mercado de trabalho, de, ai, meu Deus, eu vou abandonar meu filho. Eu falo, se você... Acho que assim, eu sou uma mulher melhor trabalhando. Eu sempre fui uma mulher independente, e eu sei que eu sou uma mulher melhor trabalhando. Então, e eu sempre falo, a conversa em casa, assim, eu adoro trabalhar. Não é que assim, eu tenho que ir, mamãe queria ficar. Bem, né? Me faz bem, eu fico uma mulher mais interessante, mais completa. Eu também fico melhor quando eu volto, porque eu também me senti produtiva. Eu quero que eles sejam pessoas independentes. Então, assim, tem um jeito de pensar. Mas é engraçado, porque assim, eu tenho uma mãe que abriu mão da... Minha mãe é advogada, super bem formada, a primeira aluna da turma abriu mão para acompanhar meu pai. Super legal, 55 anos de casamento, são super felizes juntos, mas ela fez uma escolha. Sim. Então eu não tinha nem essa referência, de dizer, em casa eu olhava e Mas via... você nunca olhou para isso e falou assim, eu não sei assim, tem alguma coisa errada? Eu sempre pensei uma coisa assim, eu falava, cara, desde muito nova, eu quero ter a liberdade de escolher. E eu acho que tudo... Você sentia isso? Eu sentia que essa relação de ter que... Assim, eu falava, mãe, vamos viajar eu e você... não precisa ver seu pai. Se precisa ver com o seu pai. Eu falo, cara, eu quero poder escolher. Eu quero, assim, poder... E eu tinha uma coisa engraçada, assim, eu sempre achei...
Eu adorava trabalho, assim, eu brincava de trabalhar, assim, eu tinha uma coisa assim, não tinha Desde medo pequena. disso, desde pequena. Eu achava legal, assim, achava legal a coisa do se arrumar. Eu tenho uma cliente de coaching que fala que ela viu o Diabo Veste Prada e que ela fala, eu queria ser aquela mulher que joga a bola. Eu falei, gente, aquela mulher não é legal, Não né? é legal. Ela é o diabo que veste Prada, né? Não era isso que eu queria, mas eu entendo o look eu gosto. Mas assim, ela fala, eu achava que queria ser aquela Você mulher. quer ser elegante, tá bom. Tá Agora bom, jogar a não. bolsa nos outros não Não, dá. destratar os funcionários, né? Não Para dá. um pouco antes, né? Por isso que ela é o diabo que veste Prada, né? Não é a princesa que veste Prada. Então, assim, mas eu acho que tinha uma relação de achar legal poder ser capaz de trabalhar e construir seu caminho e tal. Então, acho que eu tinha isso como valor, porque eu via... Acho que minha mãe fez uma coisa muito bonita. Meu pai é médico e meu pai ele era o rei do sorteio de pegar plantão, Natal, Ano Novo, se ferrava, tudo que tinha de sorteio, ele pegava e ele tinha que trabalhar, às vezes de Natal, às vezes de coisa, como chefe do hospital. E ela levava a gente, levar a ceia para ele e Ai, dizia assim, vamos lá celebrar que o seu pai está salvando vidas. que Ele não está aqui maravilhoso. porque ele está salvando a vida de alguém. Então, tinha uma nobreza de falar assim, ele está Sim. trabalhando para fazer algo muito, muito legal. E eu tenho uma relação com o hospital, tem gente que tem pavor do hospital, né? Você O tem uma cheiro do relação muito hospital é da boa. minha infância. Corria, andava de cadeira de roda, nos coisas. Porque era, vamos brincar. Enquanto ele está lá. Então, ela meio que, imagino que ela sozinha com 2 crianças, ela falava, bom, ela ia, levava a ceia para ele comer e a gente ficava brincando, correndo. Eu e No meu irmão no hospital. Desculpa, pacientes que viveram algum A tipo gente de gritou trauma. no corredor, foi sem querer. Mas era, então assim, eu acho que isso transmitia uma relação com o trabalho, né? De que o Que trabalho era demais. legal, né? Mas eu falo, muito do que você traz, assim, da sua fala, da sua trajetória, tem muito uma autoanálise de olhar pra dentro e ver onde estava errando, olhar pra dentro e falar, poxa, pera, será que assim não é? Olhar pra dentro e ver, tá me faltando algo. Você acha que isso é uma coisa que sempre foi sua ou alguma coisa te levou a olhar pra dentro e o autoconhecimento? Eu acho que para mim me tornei uma fanática em autoconhecimento assim ao longo do tempo. Eu acho que num primeiro momento é engraçado. Quando eu fui fazer psicologia, eu fui fazer psicologia muito mais porque eu queria trabalhar com recursos humanos do que eu queria. Eu não tinha muita consciência de autoconhecer. Assim, eu achava legal, mas eu achava legal treinamento, sala de aula, e aí isso era RH, era psicologia. Aí fiz a psicologia, não tinha virado essa chave desse processo de autoconhecer. Aí eu vou contar uma história que eu nunca contei, hein? Oba! Momento revelação. Eu fui Tcharam! noiva muitas vezes, sou a noiva em fuga, é horrível, mas é verdade. Ai, gente, eu fui noiva 3 vezes. Então eu também é Flávia, gente, é mal de Flávia. mal de Fui noiva Flávia, 3 vezes também. trabalhadora. Então eu ficava noiva, ia chegando perto, e aí ia dando uma coceira, não é isso que eu Não é isso quero, que- não é bem agora, talvez não, e eu terminava os noivados. E aí eu acho que foi aí que foi um processo muito engraçado, muito importante de autoconhecimento, que foi o primeiro grande noivado, tudo pronto, faltando dias para casar. Eu comecei a fazer a terapia, que era o suporte você tinha que fazer acompanhamento porque você atendia, então era obrigado a fazer. tá. Então nem fazer terapia para mim, estava fazendo como supervisão. E aí, no processo, eu lembro que eu fui assistir uma palestra e uma mulher dizendo que tinha se tornado obesa, era obesa e que ela tinha se tornado obesa por quase uma escolha para não conseguir sair da relação que ela estava, que a aprisionava. Então, era melhor ser obesa e ficar aprisionada na relação do que enfrentar a vida e sair daquela relação. Meu Deus. Eu assisti aquilo e comecei a me passar mal, tontura, mal-estar, tal, porque eu estava Mexeu no quê? Eu ficava pensando assim, eu não quero casar, mas eu não posso sair disso. Eu marquei isso, tá um circo montado, família, casamento, vestido, festa. Não posso sair. E eu olhei para aquela mulher dando aquele depoimento e falei, cara, esse é quase o meu caminho, assim. Quer dizer, para não sair daquilo, ela abriu mão dela e começou a comer a ansiedade dela e foi para um quadro de obesidade. E aí eu lembro que eu cheguei e falei, cara, eu preciso entender por que eu não quero. Porque eu não quero casar. Naquela hora caiu a ficha. Falei, eu não quero casar. E falta 40 dias para casar. Falei, e agora? E aí eu acho que foi um processo assim. Por que eu não quero? O que está acontecendo? Foi aí que eu comecei a fazer. Vou buscar. A fazer uma terapia. Bom, aí, enfim, comecei a me entender. Falei, bom, não estou pronta, está cedo, não é isso. Eu quero viver outras coisas. Blá, blá. Bom, aí
poxa, eu preciso entender melhor disso, tem outras coisas aqui. E aí foi um processo, assim, e foi uma coisa, assim, que eu fiz sistematicamente. Todo ano eu fazia algum processo de autoconhecimento. Faz 20 anos que todo ano eu faço uma formação em autoconhecimento. Então, assim, bom, vamos ver isso, vamos entender essa dor. E aí você vai perdendo medo, porque você já se conhece, já sabe onde está a cicatriz, você sabe que você erra, já conhece seus gatilhos, sabe que faz umas merdas, né? Perdendo a palavra, já lida com elas. Então, assim, eu acho que você vai perdendo medo de se enxergar. Confortável, né? E vai ficando confortável com se olhar, e eu acho que vai também... também identificando assim, tem um provérbio que eu amo que fala: o futuro é certo, o passado que está sempre mudando. Você vai relendo o teu passado e se perdoando um pouco também. Olha, eu tomei essa decisão por causa disso, eu estava com isso na cabeça. Você vai limpando, você interpreta de outra forma, né? E aí você se culpa menos. Então, eu acho que foi um caminho, assim, acho que o grande primeiro momento de entender uma decisão estranha na minha vida foi essa de romper um noivado. E você também rompeu 3 noivados. Olha, que coisa. De casa comprada também. Falei, não é isso que eu quero, não tá na hora, vamos ser amigos. Muito querendo viver mais. Eu acho muito engraçado, porque assim, eu fico brincando que assim, eu fechei as igrejas melhores de São Paulo, nunca pude casar em nenhuma delas. Tá tudo pago até hoje. Talvez minha filha use. Aí eu tinha vestido também, esquece, não tem mais coisa. Chegou uma hora, eu fui casada, né? Quando o Fábio, meu ex-marido, me pediu em casamento, ele tem o filme do casamento, vira e pergunta assim: o que você acha? Como você tá sentindo? Ele fala: nossa, a hora que eu vi que ela veio... Falei, imagina a minha imagem. Mas você sabe que meu marido falou isso também. A hora que eu vi que ela veio, eu falei, gente, eu ia. Não, eu só desmarcava antes. Agora, Na hora fica deselegante, aí é chato, né? já tá vestida, presente, já tá vestida. Depois vai lá e separa. A minha terapeuta que falava, quando eu ficava com medo, ela falou assim: Flávia, mas se não der certo, se você não quiser, se separa. Vive isso, Vive, né? você quer viver, vive, né? É assim que é, não fica com esse medo. Aí foi. Muito bom. Agora, a gente tá no final do ano. Que você... É porque acho que tem muita mulher que tem medo de se conhecer, de dar esse passo também. Muitas vezes é também essa coisa da sociedade, da forma que foi a nossa criação. Até as nossas próprias amigas, que também tivemos essa formação. É verdade. E elas não se permitem a buscar ajuda, a buscar apoio, ou tem medo de buscar ajuda, ou às vezes acham que o marido não vai gostar. É verdade. O que você indica aí para quem tá nesse ensaio, que vai fazer a virada de mais um ano, talvez, como essa moça que você mencionou que assistiu na terapia, que assim, tá deixando alguma coisa muito importante para ela, e aí acaba comendo as emoções, a ansiedade e tudo. O que você indica para essas grandes mulheres que às vezes estão escondidas dentro de alguma coisa que nem elas sabem o que é? Eu falo que talvez o processo de autoconhecimento pode começar self-paced, assim, pelo seu próprio caminho, né? Você tomando uma decisão. Então, você fazer um exercício de escrever sua biografia. Então, lembrar, é um exercício super legal de fazer. Você divide a sua vida em faixas, então, do 1 ao 5, do 5 aos 10, do 10 ao 15. Corta do jeito que você quiser. E dá um título para cada etapa da sua vida. E entende o que aquela etapa te trouxe. O que ela fala sobre você. Então, tem exercícios de você se conhecer, que eu acho que num final de ano é muito legal, assim, o que eu quero? Qual é o próximo capítulo da minha história? O que eu quero para mim? O que eu já vivi? O que eu tô com vontade de viver? E aí, assim, o que eu dou conta de mexer? Porque também eu falo, os nossos defeitos nos atendem de alguma forma, eles seguram coisas. Sim. Então, eu sempre falo, não pega tudo, joga para cima. Agora eu me conheci, agora eu vou vou pedir demissão, vou separar. Não, calma. Se entende, se apropria, entende do que que você consegue fazer. Às vezes são mudanças pequenas. Eu falo assim, tem uma teoria do 2%, que é assim, 2%. Você mudar 2% a sua vida por dia, você muda a sua vida. Então, assim, eu não faço atividade física, mas eu vou subir de escada hoje. Isso aí. Eu vou escutar melhor alguém, eu vou dar mais atenção para o meu marido, no caso, eu vou tomar um café com uma amiga uma vez por semana. O que eu posso fazer 2% diferente, que atende o que eu gostaria de ter na minha vida e que me faz ter motivação para ir fazendo mais 2 e mais 2 e mais 2. Então, assim, eu acho que para o final do ano, para mim, eu acho que é um exercício de
que eu fiz, né? O que eu fui capaz. Sim. O que eu quero viver e como é que eu vou inserir isso. E eu sempre falo assim, a gente tem mulher, tem uma questão com educação financeira e põe budget para você. É O isso. que você quer para o seu ano que vem? Quanto dinheiro você vai dedicar a isso? Separa um dinheiro para você fazer o que você quer para você. Porque a gente vai priorizando tudo. A casa, família, a empresa. É o presentinho pro marido, é isso, é o aquilo. presente Quando pro você filho. vê, você é a última alternativa. Quando sobrou, então assim, quer fazer alguma coisa diferente, se organiza também financeiramente. Põe na agenda isso como prazo e tempo. Define um objetivo para você viver, E né? não ter medo de falar de dinheiro, né? E não ter medo de falar de dinheiro. Porque, assim, eu falo... assim, a mulher só tem liberdade se ela tem independência econômica. Não tem como uma mulher ser livre sem independência econômica. É isso. Então, ou ela gerencia bem o que ela tem, ou ela tem um contrato, uma boa relação com o parceiro ou parceira para tomar essa decisão. Assim, ela tem independência, ela pode escolher o que ela vai fazer, então sim, ela é independente e livre. Se ela não pode escolher, ela tem que parar para pensar como é que eu faço para ficar livre, né? Sim. Sim, maravilhosa. A gente está chegando obrigada, no final. que delícia. Mas antes eu peço também para deixar um recado, se você soubesse que esse recado chegaria em todas as mulheres do planeta, chegaria em Marte, o que você deixaria aí para elas? Bom, olha para cá para falar. Oi, isso, tudo bem? a câmera, o microfone, todo seu. Eu gosto de dizer sempre a mesma coisa, mas eu falo que a vida acontece para nós. A vida está para nos ofertar oportunidades. Então, tudo que acontece, as coisas boas receba e as coisas difíceis, é você olhar e falar o que a vida está pedindo de mim agora? O que essa situação está me convidando a aprender? Não como vítima, não como, ai, não acredito, comigo, porque comigo, sempre comigo. Não, é outro lugar, é um lugar de dizer, tá bom, Deus, tá bom, vida, tá me dando esse desafio, o que eu vou aprender com isso? Como é que eu vou enfrentar? A vida, a gente tem dentro de nós um universo de possibilidades e todas as possibilidades para se encantar por nós mesmas e enfrentar os desafios. Então, é olhar para a vida, ver o que está acontecendo e pensar o que a vida está me pedindo e como é que eu vou enfrentar cada um dos meus desafios. Maravilhosa. Tô sem palavras para agradecer, obrigada, porque assim, é inspirador demais, demais, demais. Ainda mais esse tete a tete aqui de três noivados, agora três noivas em fugas. Que a gente tem mais isso. Mais isso, né? Além de ser Flávias, trabalhadoras mulheres, empoderadas. Exato. Muitíssimo Muito obrigada pelo convite. Viu? Espero que a gente possa voltar aqui pra gente falar sobre outras coisas. Eu tenho vontade, na verdade, de fazer uma mesa só de mulheres. Isso é uma ótima. Eu acho que a gente pode fazer esse combinado aí. E aí, vem comigo. Obrigada. Pessoal, vou ficando por aqui. Esse é o último do ano. Foi uma aula. Não foi uma aula só para mulher, não. Tem muito homem que também precisa se autoconhecer. Lembra disso. Importante esse exercício que ela disse. Faça você também. Faça você, homem, aí, que vai ser super importante aí para sua virada de ano, para deixar as coisas mais claras, achar um caminho. E a gente volta no ano que vem. Lembra, a gente vai voltar no mesmo horário, terça-feira, às 11h, e o pré-treino, segunda a sexta, às 6h30 da manhã, aquela mensagem para você começar o dia, continua por aí. Um super beijo, um ótimo final de ano para vocês e até a próxima.